Conversas IGEA, um espaço onde profissionais de saúde têm conversas para lá do óbvio. Aqui, a saúde sente-se e a ciência entende-se. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou a Andreia, enfermeira com anos de experiência em oncologia, coach em saúde e também professora de yoga. E eu sou a Diana, sou médica doutorada e certificada em Medicina de Estilo de Vida e Stress Traumático. Sou também professora de yoga. Episódio 11. Por que te levantas de manhã? Olá a todas, bem-vindas a um novo episódio das Conversas IGEA. Hoje estamos num cenário diferente, aqui em pleno Alentejo, então vamos ter um formato de vídeo também um bocadinho diferente e vamos estar as duas à conversa. Estou eu e a Andreia, como de costume. Olá, sejam bem-vindas a este episódio. E neste episódio, este episódio tem o título de Por que te levantas de manhã? E portanto vamos falar de propósito e direção nas nossas vidas, que é uma coisa muito importante também para a nossa saúde. Então, ter sentido é uma coisa que nós já sabemos que está associada. Vocês desculpem, vão ouvir aviões a passar. São coisas que nós não conseguimos controlar, mas pronto, faz parte do episódio de hoje também. É isso. Vamos Aviões. Ok, então, ter um sentido, ter um propósito na vida está associado de facto a menor stress, a maior longevidade, e é isso que nós vamos falar no episódio de hoje. E vamos também esclarecer que o propósito não precisa de ser algo grandioso, mas que podem ser pequenas coisas no dia-a-dia que nos orientam a direção. Não é, Andreia? Sim, é isso. Acho que o propósito está muito na base também daquilo que nós fazemos e do projeto IG e por isso é que é importante nós também trazermos este tema. E uma das coisas que vos queríamos começar por propor era que reparassem a diferença entre aqueles dias em que se levantam com alguma coisa a puxar por vocês ou que se levantam sem nenhum objetivo, sem nada pensado. E o que é que acontece no vosso corpo em cada um desses dias? Como a Diana disse, nós vamos passar aqui um bocadinho sobre o que é esta noção de propósito, o que é e o que não é, qual é o impacto que também o propósito, a existência de um propósito pode trazer para a nossa longevidade. E nós aqui vamos, como habitualmente, trazer alguma evidência científica sobre o tema, sempre com a ressalva de que o tipo de estudos e o tipo de objeto de estudo tem sempre aqui alguma subjetividade e que pode ser difícil. E vamos esperar um segundo, vai passar o segundo avião. Exato. E também como é que o propósito pode condicionar a nossa motivação e vice-versa. Que relação é esta entre propósito e motivação e o impacto que isso tem nas escolhas que nós fazemos no nosso dia-a-dia? É isso mesmo. Então, se calhar, nós vamos começar por definir o que é esta coisa do propósito. E o propósito é como se fosse um objetivo, ou a designação correta é um objetivo auto-organizador que orienta metas e dá sentido ao dia-a-dia. O que é que isto quer dizer? Que no fundo é uma orientação, ou seja, não é uma receita ou algo prescritivo, mas é uma coisa que dá orientação à nossa vida. E eu acho que quando nós falamos de orientação, em vez de ser uma coisa mais forçada, sentimos logo um género de um alívio, Sim, não é? Sim, eu ia-te mesmo perguntar isso, Diana, até que ponto nós termos esta noção de propósito enraizada em nós não traz também pressão acrescida? Né? Se eu não tiver um propósito é porque alguma coisa está mal e esta relação entre propósito e pressão. E pressão. E acho que é uma coisa muito interessante, porque a questão do propósito, e especialmente numa sociedade, mais um avião, desculpem, isto está a correr lindamente, esta questão do propósito, e hoje em dia na sociedade nós temos muito a questão de sentirmos que toda a gente tem que ter um propósito. Sim.
E eu acho que isso também pode trazer muita pressão às pessoas, e nós sabemos até pelos retiros que organizamos e tudo mais que as pessoas de facto se cobram muito essa questão de ter um propósito. E não tem que ser assim. Isto nós depois também vamos desconstruindo ao longo do episódio, mas nós podemos ter propósitos pequenos, ou seja, pequenos, isto é, que aparentemente são pequenos, mas que na verdade não são pequenos, simples, exatamente. Sim. E aqui temos coisas, por exemplo, pessoas que ficam em casa a tomar conta dos filhos. Eu acho que é um grande propósito, mas não visto como um grande propósito pela sociedade, sim, não é? Sim. Mas é um grande propósito formar alguém, digamos assim. Então não tem que ser uma grande missão, mas tem que ser alguma coisa que nos oriente e que nos faça sair da cama de manhã, digamos assim. Sim. E que é uma coisa que é diferente de felicidade também. Isto também é uma noção importante. A felicidade é mais um estado, nós sentimos felizes e tranquilos, é um estado. O propósito, lá está, é mais este sentido de direção, de ter uma direção. O que quer dizer que alguns dias vão ser, às vezes, miseráveis, sim, não é? Sim, não nos vamos sentir muito felizes. Às vezes, quando temos um objetivo a longo prazo, e nós temos alguns agora, vamos sentir muito que alguns dias custam muito e pesam muito, mas temos aquele objetivo em mente. E isso faz com que haja uma certa leveza nas coisas também, certo? Sim, acho que sim. Diana, e também existe aqui um ponto importante que é muitas vezes, e nós trabalhamos muito com pessoas que estão em condição com um diagnóstico, e muitas vezes com um diagnóstico pesado, um diagnóstico oncológico, e aquilo que eu acabo por encontrar muitas vezes é que estas pessoas nesse momento ainda estão mais frágeis e com o sentido de que perderam o propósito, não é? E muitas vezes, mais do que o peso da doença, é aquilo que elas perderam foi a capacidade de levarem o seu propósito em diante. E acaba por ser uma fase que, para além da doença, se tem que confrontar também com esta fragilidade, não é? Com este redefinir, de redescobrir o seu propósito naquele momento, e que traz mais carga ao período, à fase mais frágil que estão a vivenciar. Sim, eu acho que sim. E agora eu não sei se tens essa impressão, mas acho que se romantiza muito também a doença oncológica como uma coisa que tem que virar a vida do avesso e que temos que encontrar um novo propósito, e as coisas não são bem assim, e há momentos muito difíceis em que nós perdemos completamente o propósito, e é normal que aconteça. E depois encontrar propósitos na vida também é um processo, não é? Sim. Eu acho que as duas sentimos que depois da doença oncológica que acho que se calhar estamos mais incessantemente em busca de algo diferente, mas o propósito vem-se redefinindo com o tempo e as coisas vão mudando. Sim. Então... Também acho que é uma coisa importante, e eu acho que senti isso e acabo por também percepcionar muito isso nas mulheres que acompanho, que é quando existe um propósito, é mais fácil a adesão a algumas mudanças de estilo de vida que nós gostamos muito de ajudar a implementar, não é? Se eu tiver um propósito, talvez seja mais fácil eu deitar-me às horas que sei que é o mais recomendado, manter a alimentação e por aí fora. Mover-me, então no exercício acho que isso é muito claro, que é algo que as pessoas têm também muita resistência a implementar, mas se existir um propósito por trás disso, estas mudanças podem ser mais simples. Sim, e lá está, e nas mulheres com cancro, ou nas mulheres sobreviventes, nós vemos muito que às vezes o propósito é uma coisa como ver os filhos crescer, não é? Sim. E não é nada super grandioso como nós costumamos pensar. Portanto, pode ser uma coisa que à partida os outros consideram pequena, mas que para nós é uma coisa muito importante. Muito grande. Exatamente. Sim, e é esse também o grande motivo do propósito de estar aqui como um pilar IGEA, né? É quase como se fosse a base,
aquilo que vai sustentar todos os outros pilares Claro. e facilitar também que eles existam. Sim, de facto, para nós não é muito frequente falar de propósito em saúde, não é? Mas lá está, os nossos pilares são muito abrangentes também para encaixar aqui coisas que nós achamos que são mesmo determinantes na saúde. E se calhar pegando nisso e mostrando também um bocadinho do que é a ciência do propósito, digamos assim, de facto há uma meta-análise de 2016 com 9 estudos prospectivos. Prospectivos quer dizer que o estudo começa, ou seja, não estamos a olhar para trás no tempo a ver o que é que aconteceu, mas estamos a acompanhar em tempo real. E aquilo que se viu foi uma redução de cerca de 17% no risco de mortalidade nas pessoas ou seja, aqueles que tinham propósito tinham 17% menos risco de morrer, inclusivamente eventos cardiovasculares, do que aquelas que não tinham propósito. Portanto, mais uma vez, isto é um estudo observacional e que tem muitas limitações, mas ainda assim isto observa-se. E depois temos um estudo de 2019 publicado num jornal conceituado, numa revista, conceituada, que é o JAMA, que incluiu uma grande população, portanto 7.000 adultos com idade superior a 50 anos, e aqui também menor propósito foi associado a um aumento da mortalidade, ou seja, ter um propósito parece ser protetor. E neste estudo foi interessante porque eles ajustaram para a idade, para a saúde, para o sexo, ou seja, é como se tirassem estes fatores da equação como potenciais influenciadores dos resultados e que mesmo assim a associação manteve-se. Mantém-se para género, mantém-se para etnia, portanto vai-nos dando pistas que de facto é uma coisa importante, não é? Sim, para a saúde. Sim. E o propósito acaba por ter um impacto maior a curto prazo do que a longo prazo. E outra coisa importante é que o sistema reverso, não é? Como tu estavas a dizer, o propósito protege, mas o contrário também é verdade. Quem tem mais saúde, exatamente, não é? É mais fácil ter um propósito. Sim. E vamos ao ditado, não é? Saúde, como é que é? Já não sei, mas sim, a saúde A saúde é o mais importante, é o mais importante, é a coisa de melhor. tudo, e é um bocadinho aqui, não é? Sem saúde Sim. é mais difícil e por isso é que existe tanto esta dificuldade em processos de doença crónica, Claro. De trazer esta disciplina de eu até sei aquilo que tenho que fazer, porque é que é tão difícil, e nós conseguirmos fazer um processo com as pessoas em vez de irmos, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, ajudá-lo a procurar um propósito pelo qual ele consiga manter a consistência, pode ser o segredo aqui para mantermos também hábitos mais saudáveis nesta fase da vida. Claro, porque nós motivamos-nos muito, depois também já vamos falar disso, mas nós precisamos de relações e precisamos de coisas que nos motivem, ou seja, ninguém... Se calhar há pessoas que gostam de ir correr e gostam de fazer exercício, não é? Mas há muita gente que o faz mais por uma questão de saúde e porque tem uma motivação maior por trás. E eu acho que isso é a coisa mais importante aqui, claro. Sim. E ressalvar que o propósito não é um medicamento, não é uma fórmula mágica, mas é um recurso ao qual nós podemos recorrer, e mesmo nós como profissionais de saúde podemos desenvolver também essa competência de ajudar os nossos doentes pacientes a trabalharem esta área da vida que é muitas vezes esquecida e se calhar saltamos passos, não é? Queremos que as pessoas gostem de correr ou gostem de se alimentar bem sem trabalharmos a base. Claro. Portanto, não é uma garantia, mas é um recurso que nós podemos usar. E neste seguimento não é o propósito que nos vai acrescentar anos por magia, não é? Anos à nossa vida. É aqui uma base que pode existir e que vai fomentar também a nossa motivação para fazermos melhores escolhas no nosso dia-a-dia. O avião voltou. A dizer que nós temos razão naquilo que estamos a dizer. Pensei que já se tinha ido embora, mas afinal não. E deixá-lo ir um segundo. Acho que nunca pensaram ter um episódio de um podcast com som de avião. Sobre aviação. Sim.
Exato. Oh, Diana, e no seguimento disto que eu estava a dizer, porque é que é tão difícil mantermos os hábitos quando nos focamos no eu devia e menos difícil quando eu encontro um porquê desses hábitos? Sim, pois eu acho que perceber a resposta a esta pergunta acho que nos ajuda muito, porque também nos retira a culpa quando nós não conseguimos fazer por algum motivo. Então, aqui focando nesta parte da ciência, há uma coisa que foi proposta por dois autores anteriormente, que é a teoria da autodeterminação, que se usa muito em psicologia, que é uma teoria da psicologia. E essa teoria o que nos diz é que nós temos essencialmente três necessidades. Temos a necessidade da autonomia, que é sentir que temos escolha, que a escolha é nossa de alguma maneira. Sentir competência, que é sentir que eu sou capaz de fazer, sou capaz de tomar decisões, sou capaz de agir. E aqui prende-se mais uma vez, acho muito giro com a questão do sistema nervoso, não é? Quando nós estamos numa situação de stress, mas ainda assim sentimos que conseguimos fazer alguma coisa em relação a isso, isso acaba por ser protetor. O problema é quando sentimos que não somos capazes. E depois sentir relação, ou seja, sentir que estamos ligados aos outros, ligados à natureza, ligados ao que quer que seja, ligados a algo superior. Mais um avião. Estamos a apanhá-los todos hoje. Pronto. Então, a autonomia, a competência e a relação são coisas muito, muito importantes para nós sentirmos motivação. Quando estas três estão satisfeitas, nós sentimos maior motivação, maior bem-estar. E aqui distinguir também daquilo que é o propósito imposto, porque há muita gente, e se calhar alguns de nós já sentiram isso quando há expectativas muito fortes em cima de nós, que nós façamos ou nos comportemos de determinada maneira. De facto, quando aquilo não é autêntico para nós, quando não desperta estas três qualidades, na verdade pode sentir-se como a tal pressão que falávamos anteriormente, como expectativa, como peso, mas não como a leveza de ter alguma coisa que nos é querida e na direção que queremos trabalhar, no fundo é isso. Sim, na verdade é a grande diferença entre o tenho de ou eu quero. Exatamente. Porque. E ou seja, a motivação ou a força de vontade muitas vezes vem daí, não é? Não existe uma direção. Porque é que eu estou a fazer isto? Não faz sentido nenhum. Eu não vou imprimir esforço e energia numa coisa que não me faz sentido e só vou fazer porque o meu médico me disse que me fazia muito bem começar a fazer exercício, mas eu não consigo percepcionar quais são as vantagens disso. Exatamente. Nós devemos fazer caras muito interessantes cada vez que ouvimos. Exato, vocês aguentem-se do outro lado. E aqui isto já é algo que os japoneses, e há uma palavra que provavelmente já ouviram falar, que é o Ikigai, que já vem da filosofia japonesa, que é mesmo esta motivação que motivação é que temos ao acordar, o motivo que temos, a razão que temos para acordar e usarmos um bocadinho este conceito muito antigo como inspiração para trazermos esta forma de atuar também para a nossa forma de cuidar do outro, para a saúde. E como nós costumamos fazer sempre, ir aqui um bocadinho à parte da fisiologia, o que nós podemos retirar também dos estudos que tu partilhaste é que pode existir aqui uma associação entre o propósito e, por exemplo, a diminuição da inflamação, que tem a ver com esta questão do sistema nervoso, que nós já tanto falámos em todos os episódios. É o fio condutor dos nossos episódios. E o que é que acontece? E pronto, e também porque nos leva a termos comportamentos mais saudáveis, comportamentos que acabam por promover mais a nossa saúde, e a relação também está aí. E outra coisa que tu disseste há um bocadinho, que é o propósito não é algo que surge e mantém-se ao longo da vida toda, porque nós vamos tendo fases e vamos tendo desafios, e o propósito vai-se construindo e vai-se redescobrindo. Não é? E o meu propósito aos 20 anos, de certeza que não é o mesmo propósito de hoje. Claro. E nós também percebemos isso, e não ficarmos agarrados a uma coisa
que em determinada altura deixa de nos fazer sentido só porque aquele é que era o nosso propósito e acreditamos Sim. que é, também nos pode fazer estagnar ali em determinada altura, não é? Sim, é uma coisa, acaba por ser uma coisa dinâmica, não é? Nós somos seres dinâmicos, estamos em constante evolução e eu acho que o propósito é a mesma coisa, não é? À medida que nós mudamos, os propósitos são redefinidos e lá está, e também não tem que ser um propósito, porque nós podemos ter vários propósitos, não é? Sim. E portanto, eu acho que até há de ser mais protetor ter vários, não é? Porque se uma coisa falha por algum motivo, nós temos outras que estão em constante evolução e continuam dinâmicas. E pronto, eu acho que sim. E falando um bocadinho aqui das nossas experiências pessoais, Andreia, nós gostamos sempre de trazer para o episódio. O que é que te faz nesta altura sentir com propósito? Olha, uma das coisas que me faz mesmo sentir com propósito é a família, são os miúdos, e acho que foi um propósito que desde que eles apareceram, né? que foi constante e que foi muito importante em momentos muito, muito desafiantes e difíceis, mesmo durante os tratamentos. O propósito simples de eu tenho que os levar à escola ou manter a rotina deles foi algo que me ajudou bastante a fazer melhores escolhas, e acho que também está muito indexado ao resto das escolhas de mudança de estilo de vida, né? Claro. É claro que eu não gosto de fazer exercício, mas faço exercício físico porque não quero ter dores, porque me quero sentir com força, com vitalidade, com saúde, mas está sempre também este propósito. Eu quero vê-los a crescer e eu quero estar disponível para. Portanto, acho que esse que é transversal. Acho que o propósito de ajudar e de contribuir para os outros também está sempre muito presente, porque faz parte, e a minha profissão e a nossa profissão na área da saúde acho que acaba por trazer sempre isto, este propósito de serviço, né? De servir à comunidade, está sempre também muito presente. E agora um propósito muito particular, que é fazer a IGA crescer, não no sentido de crescer para ser uma mega super empresa, mas de crescer de forma muito sustentada, de acordo com aqueles que são os nossos valores. No fundo, o propósito de pôr no mundo um projeto que esteja de acordo com os meus valores enquanto também profissional, mas enquanto pessoa, sem pôr o projeto à minha frente, mas irmos lado a lado. Sim. Pois eu revejo-me muito naquilo que estás a dizer. Eu não tenho filhos, portanto essa parte não é presente para mim, mas tenho um marido e tenho família e uma das coisas que me passava muito pela cabeça quando estava doente é não me quero ir embora e deixar estas pessoas. Portanto, isso é uma coisa que também está presente para mim. Mas de facto eu encontrava muita motivação na minha expressão e no meu trabalho, e foi das coisas que eu mais questionei quando estive doente e continuo a questionar. Isso é um tema para o próximo episódio e nós vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas de facto essa questão de estar ao serviço de alguma maneira sempre foi muito, muito importante para mim, e sentir que aquilo que eu estou a fazer no dia a dia que faz a diferença de alguma maneira na vida das pessoas. Então acho que isso sempre foi a linha condutora, mas também fazer isso de uma maneira que é autêntica, não é? Porque servir as pessoas tem muitos formatos, e então para mim a grande descoberta, e lá está, vamos falar no próximo episódio, mas também é descobrir que formatos é que podemos trazer continuando a servir as pessoas. Portanto, isso sempre foi uma linha orientadora. Mas depois, olha, temas como que já falámos aqui no podcast também, de criatividade. A criatividade, só a ideia de me levantar de manhã para ir fazer uma mandala, por exemplo, aquilo dava-me motivação. Era uma coisa que me dava prazer, me dava motivação, é uma coisa super simples. Portanto... Sim, aí também não me lembrei, mas eu também partilho disso. Levantar-me para ir pintar uma parede ou restaurar um móvel também. Exato, havendo paredes, móveis, uma folha de papel. Nós orientamos-nos no fazer isso. É isso. Olha, e como habitualmente nós gostamos de trazer algumas ferramentas também para quem está do outro lado, e depois também vão ter
um link com um PDF ou uma surpresa, como na semana passada, Sim. mas gostamos sempre de vos deixar aqui algumas ferramentas mais práticas. práticas, sim. Então, de uma maneira muito prática, reparem naquilo que já vos puxa. Nós estávamos aqui a falar da questão da criatividade, mas há muitas maneiras de ser criativo, como nós já vimos, e portanto, às vezes quando nós acordamos, só fazer o exercício de o que é que está no meu dia hoje, que na verdade me faz ter vontade de acordar e de me levantar, o que é que já lá está, que é um fator de motivação, pode ser super útil também como ferramenta, ainda que nós não façamos muito disso durante o dia, mas como ferramenta de autoconhecimento de alguma maneira. E depois começar no pequeno, no concreto, sem querermos descobrir qual é a nossa missão no mundo e querermos virar Madre Teresas, só porque isso é uma coisa que é considerado um grande propósito, mas o que são coisas pequenas que nos motivam. E às vezes é preciso também tentativa, não é? Experimentar coisas e reparar em nós, porque às vezes estamos a ter experiências e pensamos, olha, isto faz-me sentir mesmo bem. Sim. Pronto, e são assim duas ferramentas fáceis de aplicar. Sim. Olha, eu trago aqui outra que é a ideia de ligarmos o propósito também aos outros. Esta necessidade que nós todos temos de criar relações e do quanto isso pode também facilitar esta busca, não é? Termos aqui os outros como base. Sim. Pronto, sem nos esquecermos nunca de nós, mas esta necessidade de relação existe e é verdadeira. E uma coisa que eu acho que é mesmo muito importante relembrar, que a ausência de propósito não é um defeito, pode ser uma fase e, acima de tudo, pode ser um sinal de transição e de mudança. Como eu estava a dizer, o meu propósito aos 20 não é o meu propósito agora, e houve várias fases de mudança e pode ser, por exemplo, impulsionada por momentos difíceis ou até por momentos muito felizes, mas há qualquer coisa na nossa vida que vai mudando e que nos obriga a irmos reajustando. Sim, olha, isso é particularmente importante, não é muito o nosso público, acho eu, mas acho que é importante dizer, por exemplo, acontece quando as pessoas chegam à reforma, não é? Que tiveram a vida toda a trabalhar numa determinada causa ou num determinado trabalho e de repente vêem-se sem nada para fazer, não é? Se é que isso existe. E as pessoas têm que de alguma maneira redescobrir aquilo que lhes dá prazer e lá está, prende-se muito com essa sensação que tu disseste de ser útil, como é que eu posso ser útil aos outros, não é? Como é que eu posso criar algum tipo de relação com os outros. E então, lá está, é uma transição que pode ser muito difícil, é uma transição natural da vida, mas que na verdade exige paciência de redescoberta e exige tempo, que é uma coisa que nós não damos suficiente também. Não sei qual foi a tua experiência depois da doença oncológica, mas eu demorei muito tempo até sentir que estava a fazer alguma coisa que me motivava. Sim. É o mesmo, eu acho que isso acontece sempre que existe um processo de ruptura, né? Porque é aquilo que existiu foi, sempre que eu falo, o avião aparece. Existiu um processo total de ruptura entre a pessoa no antes e a pessoa no depois, e tem que haver tempo para nos redescobrirmos e para reencontrarmos, descobrirmos um novo propósito e nos reencontrarmos. E muitas vezes aquilo que eu acho que corre mal no pós é destas fases, seja doença oncológica, seja um divórcio, é nós queremos rapidamente voltar à nossa vida, resolver, né? Voltar à vida que tínhamos, a vida continua. Uma expressão que nós ouvimos muito, a vida continua. Certo, a vida continua, mas não continua de forma igual, não tem que ser pior, mas tem que ser reajustada muitas vezes. E isso, lá está, precisa desse tempo. De tempo, não é? Sim, acho que sim. Ok, então foi um episódio. Eu acho que não falámos aqui muito da peça do sistema nervoso, mas lá está. Cada vez que nós temos esta motivação, estas teorias da psicologia que nos diz, quando nós temos capacidade ou competência para agir,
tudo isto vai regulando o sistema, não é? Porque vai nos dizendo, vai dando a informação ao nosso sistema que nós somos capazes de resolver as coisas na nossa vida, que somos capazes de nos transformar, que somos capazes de passar por períodos difíceis. Eu acho que aqui o problema pode ser a paralisia, não é? Nós sentirmos que não temos para onde ir, não temos o que fazer, não temos direção de maneira nenhuma, e também não irmos à procura, ou seja, ir à procura é uma coisa que às vezes é necessário ativamente experimentar coisas novas e ver o que é que nos traz propósito, no fundo é isso. E acima de tudo, o propósito, como tu falaste logo no início, não tem que ser grande. Sim. Tem que ser nosso. Exatamente. Pronto. E o meu é diferente do teu, nós por acaso temos aqui muitas coisas em comum. Exato. Mas, são propósitos muito parecidos, mas tudo bem. Mas não tem que ser, sim, Exato. não tem que ser. Claro. E acho que isso que é muito importante. E quando nós estivermos nesta fase de redefinição, mais do que eu tenho que encontrar o meu propósito, qual é o meu propósito, lembrem-se de manhã, quando acordarem, em vez de pensarmos mais no abstrato, é o que é que me faz levantar, o que é que me está a puxar para fora da cama, o que é que me faz querer sair da cama hoje. E se calhar já vão ter aí pistas sobre qual é um dos vossos propósitos. Exatamente, e dizer também, Andréia, que às vezes, se nós sentirmos nada nos tira da cama de manhã, que isso pode requerer também ajuda médica, não é? Porque não... a sensação de eu não tenho qualquer tipo de motivação, às vezes pode significar uma depressão, alguma coisa, e nós precisamos de um tipo de ajuda antes de sequer pensarmos em propósito. Portanto, se não há nada que vos tire da cama de manhã, procurem ajuda, porque pode ser necessário também. Aqui. Pronto. Sim. E chegámos aqui ao fim do nosso episódio. Com mais um avião. Explicar-vos que é sempre o mesmo avião, na verdade, é sempre o mesmo avião. Nós estamos a fazer a gravação no Alentejo, ao pé de uns campos de arroz. E, portanto, este avião está a pulverizar ali os campos de arroz e vem aqui virar, mesmo por cima da nossa cabeça. Exato. Que é ótimo. Mas pronto, são as condições que temos hoje, é a vida a acontecer. É isso. E olha, sugestões. Hoje só trazemos uma, não é? Trazemos uma, eu lembrei-me de uma a meio, mas agora já me esqueci. Pronto. Mas tudo bem. Então, a sugestão que nós trazemos, até é bom se calhar darmos esta, porque é dos melhores livros que nós já lemos. É um livro que se chama O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E é um livro, ele era da área da psicologia e teve preso num campo de concentração e fala muito desta questão do propósito, o que é que fazia as pessoas sobreviverem naquelas condições adversas. E, portanto, é dos livros mais interessantes em termos de propósito. Sim, acho que sim. E que recomendamos que leiam. Eu lembrei-me de outros, mas eu já não me lembro. Mas depois, se lembrar, nós pomos na legenda. Exatamente. E podem exatamente. ver. Acho que sim. Este foi o penúltimo episódio desta série. Sim. O próximo episódio vai ser num formato um bocadinho diferente. Sim. Vai estar também as duas juntas. Estamos a aproveitar que estamos aqui uns dias juntas fisicamente também para gravar. Esperemos que sem avião. Vamos fazer por isso. E vai ser um bocadinho diferente porque vamos falar aqui muito também da nossa experiência com estes pilares todos, não é? Tudo o que temos andado a falar, a regulação também do sistema nervoso, um bocadinho na primeira pessoa, porque nós antes de sermos profissionais somos pessoas como as outras. Claro. E achamos que também é importante trazer-vos, até porque muitos de vós já nos acompanham e perceberam que houve muitas mudanças nestes últimos tempos na nossa vida profissional e pronto, e queremos também partilhar um bocadinho mais. Exatamente. Então, dizer-vos que vamos estar provavelmente no mesmo cenário. Pronto. Não, podemos mudar. Podemos mudar, podemos mudar, mas agora aqui... estava a olhar, mas acho que podemos mudar. O cenário alentejano, digamos assim. A outra recomendação que eu me lembrei quando tu estavas a falar era o Ikigai, que há mesmo um livro que se chama Ikigai, portanto, se quiserem ir ver, vale a pena ler.
e ler sobre o conceito. Mas pronto, vamos estar por aqui. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube ou o Spotify e É isso. despedimos-nos Despedimos-nos, até sim. à próxima Até para a semana. próxima semana. Vai ser o último episódio e depois voltamos Em em setembro. setembro. Sim. É isso. Tchau. Até à próxima.